Fala galera, está começando mais um episódio e mais uma temporada do Aurum Podcast. Estamos de volta. Meu nome é Henrique Stuart. O meu é Felipe Peroni. E hoje estamos aqui com o Michel Anke, que é fundador e CEO da Lastlink, além de investidor anjo de algumas startups, como por exemplo a Bag e a Minimal, que é a nossa patrocinadora. Bag também já esteve aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Michel. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui. Mano, eu queria te perguntar uma coisa, ó, já adiantando, pergunta que é matadora aí pra galera que tá querendo começar no digital. Como você enxerga o mercado digital hoje e as oportunidades que o mercado digital pode dar para aquela pessoa que ainda não empreende ou que está começando a empreender, mas não tem muita grana para investir, não tem muito recurso ali? Eu e o Stuart, nós trabalhamos com o mercado digital, a gente sabe como que o mercado ele quebrou algumas barreiras, o mercado digital quebrou algumas barreiras comparados com o mercado físico. Queria saber de você como você enxerga isso para o futuro e com oportunidades também para as pessoas que estão começando. Boa. Cara, o mercado, apesar dele estar há mais de 10 anos, né? A gente vê que grandes plataformas já começaram há mais de 10 anos. O mercado digital, ele está só começando. Então, assim, a gente vê uma revolução muito grande, tem um mercado muito grande e as pessoas, assim, não estão ainda consumindo tanto, apesar do volume ser grande, não são todas as pessoas que estão consumindo do digital, né? A gente teve favorecendo aí a pandemia, trazendo aí muita aceleração para esse mercado, mas quando eu vejo o mercado lá fora, o tanto que ele já está mais à frente em vários aspectos, né? Então, existem hoje inúmeras empresas lá nos Estados Unidos que dedicam ao creator, né? Que a gente chama lá das plataformas de creator economy. A gente vê que no Brasil, a gente está muito centrado em um modelo só, sabe? Então, a gente vê que no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de assinaturas, com a galera vender assinatura, ainda é algo novo. E lá fora isso está acontecendo há muito tempo, né? Então tem uma evolução muito grande, tem muito campo ainda para o mercado, né? Muita gente que veio na pandemia, começou a sair depois que a pandemia acabou, achando que o mercado estava saturado, está perdendo. A gente vê o oposto em vários outros que mantiveram, né? Então quem acredita, é um mercado que assim como qualquer outra profissão, você precisa dedicar, você precisa trabalhar com o mercado, você precisa ter um negócio profissional igual vocês têm aqui, sabe? Dedicar a entender que aquilo ali é um negócio novo. Então, se você trata só como mais uma fonte de renda, acho que você não vai ser só mais um e não vai crescer, entendeu? Não, com certeza. Então, assim, tem muita oportunidade, o mercado está só começando, sabe? E muita gente, para quem não sabe, a Lastlink hoje é uma plataforma de infoprodutores, também funciona como um agregador de links também, né? Sim. E... Enfim, ela teve toda uma história, mudou de nome nos últimos 2 anos. E foi seu primeiro negócio ou você já teve outros negócios antes também? Eu já tive vários negócios. Se eu vou pensar assim, desde os meus 15 anos eu tive uns 30 projetos, né? Mas eu te falar assim, era empreender de verdade, né? De você largar tudo, assim como eu falei do creator aqui antes do infoprodutor, largar tudo e focar naquilo. Eu fiz, na verdade, quando eu fiz a Boom, né? Que era uma plataforma que ajudava as pessoas a crescerem no Instagram, a crescerem com audiência, a fazer agendamento de postagem, tinha agregador de links também. E da Boom, né, veio a Lastlink. Aí o que a gente fez? A gente inicialmente, a Lastlink veio como um spin-off, porque a gente precisava comunicar com os infoprodutores melhor. E a gente foi entendendo que a Boom não comunicava com quem a gente queria, com o infoprodutor. E aí a Lastlink foi crescendo de uma proporção que falei assim, cara, faz mais sentido eu focar na Lastlink, que é digamos, o avião que saiu de um outro avião, e deixar a Boom de lado e focar somente em um negócio. Foca tudo, né? Então, acho que isso foi um dos principais motivos que fez a gente muita mudar. gente fala que o mercado digital, isso eu acho que é uma dor que todo mundo tem, não só no mercado digital. Às vezes é até uma desculpa, uma objeção que a pessoa tem ali para não dar o primeiro passo. Fala que o mercado digital está saturando e tem medo disso acabar um dia. Você acha que o mercado digital está só começando? Você acha que ainda tem muita oportunidade, muita coisa para surgir ainda aqui no Brasil para facilitar a vida das pessoas? Muita coisa. Vocês veem os investimentos que o Facebook, TikTok, todos eles estão trazendo para dentro desse ecossistema. Esse ecossistema está começando agora, sabe? Então, por mais que o mercado ele tem muita gente nele, mas é um mercado que vai substituir muita coisa do offline. Então, não é que hoje em dia você vai falar assim, vou comprar de algum conteúdo financeiro, tem N opções. Só que não é o problema, isso não é um problema, isso é um ponto positivo que cada vez mais a qualidade do que você está comprando no digital vai ser maior. Então, você vai tendo mais opções segmentadas, né? Você vai ter nichos que hoje em dia você não tem dentro do digital. Então, cada vez mais eu acredito que o digital ele vai estar abrindo mais portas, entrando em mais nichos, né? Acho que cada vez mais nichados, deixando de ser genéricos
pequenos e deixar de ter só criadores muito grandes. Eu acabei vendo muito isso com a produção de conteúdo, porque como eu comecei em 2014 a gravar vídeos, naquela época eram poucos nichos. Era nicho de entretenimento, gastronomia, empreendedorismo eu não consumia, mas tinha um ou outro ali que falava de negócios, tinha música. Hoje em dia, você vê o tanto de produtor de conteúdo que tem por aí. Então, por exemplo, eu consigo ver isso muito com meu pai. Meu pai, ele assiste vários canais no YouTube que eu nunca nem imaginar que existia. Tipo, caminhoneiro que mostra a rotina dele na estrada. E o cara pega, tipo, 400 mil visualizações por vídeo, tá ganhando mó grana com a AdSense. E aí, do nada, ele vai e começa a assistir caras que viajam pelo mundo, consumindo, experimentando novas comidas e tal. E mostra ele e a esposa dele se aventurando por aí. Canal de viagem, que as pessoas pegam um trailer e saem viajando. E os caras vivem disso. E com o YouTube acaba dando uma fonte de renda a mais. Isso é interessante, né? Porque, cara, quando você perguntasse pra alguém... Vou produzir esse tipo de conteúdo, né? A maioria das pessoas ao nosso redor falaria jamais. Só que a gente tem que entender muitas das vezes que nosso cliente não é a gente. Nosso cliente não tem as mesmas necessidades da gente. Então, por isso que a gente tem que ter empatia de entender, cara, quem que a gente quer atender, né? Então, assim, talvez não seja nosso perfil também de vender esse tipo de conteúdo mesmo, né? Mas o que eu tô falando é que existem nichos para tudo, cara. Então, assim, a gente vê de tudo, né? Na Lesting é uma plataforma bem mais aberta do que as outras plataformas. Então, a gente permite vários tipos de conteúdos lá. Então, a gente percebe que tem nichos de todos os níveis possíveis, assim, sabe? E aí, dentro da legalidade, dentro de uma coisa que não prejudica outras pessoas, né? Então, a gente está sempre aberto a receber esses conteúdos diferentes lá também, sabe? Você falou uma coisa importante que muita gente pensa na hora de produzir um conteúdo ou na hora de vender algum produto de forma mais genérica, né? Sempre em o que eu acho que é um bom produto, ou então o que eu acho que meu cliente vai querer. Exato. Quando na verdade você tem que, de fato, tentar entender o que ele quer e atingir aquela dor que ele está tendo. Então, às vezes, não é o que você está pensando no primeiro momento. Às vezes você faz uma pesquisa de mercado e vê que é uma coisa completamente diferente e existe demanda para muita coisa. Existe demanda para quem quer ficar assistindo a rotina de vida de um caminhoneiro, por exemplo. Exato. E até pensando nisso, né, pegando esse gancho, essa virada de chave da Boom para Link e tudo mais, foi um pouco nisso também, essa pivotagem que vocês fizeram de entender a dor do cliente, ou foi só querendo seguir um outro caminho? Primeiro, só respondendo ao seu primeiro ponto que você trouxe, quando as pessoas pensam muito no que ela vai produzir pensando nela, tem muito ego também, porque o cara vai falar assim, pô, mas eu vou ensinar o básico de finanças, o meu concorrente vai falar que eu sou um burro, sabe? O cara vai falar que eu só sei aquilo. Eu sei muito mais que aquilo. Então, como que é difícil? E sempre a gente tem aquele professor na escola que sabia de tudo muito bem, mas na hora de ensinar não conseguia. Porque tinha isso com ele, sabe? Então, assim, o cara que ensina mais é o cara que entende o público dele melhor. É o cara que consegue entender e falar assim, e é onde está o maior dor do mercado. A gente vê o Thiago Nigro. Cara, ele ensina o básico, a Natália Arcuri. Esses caras são grandes, ensinam o básico ali e atendem uma grande massa. E a grande massa é isso, sabe? Então, assim, ela precisa do básico ali. E aí, sim, depois que você ensinou o básico, você vai fazendo a escadinha e vai subindo. Só que precisa ter esse pé no chão e entender isso, e tirar esse ego da frente, entendeu? Essa era uma dor que eu tinha muito quando eu comecei a produzir conteúdo também. Tipo, vou fazer um conteúdo básico explicando o que é um CDB, o que é renda fixa, o que esses caras, sei lá, um gestor de fundo vai olhar para o meu vídeo. Exato. E o que ele vai pensar. Porque eu não sei nada. Só que, na verdade, meu vídeo não é para ele, né? É para uma pessoa que está com um nível de conhecimento um pouco mais para baixo. Então, é aquela ideia. Você não tem que sempre pensar que você vai ensinar sobre o topo ali da escada. Se você está no terceiro degrau, mas tem alguém que está lá no primeiro, exato, você pode puxar essa pessoa para o terceiro também e tá tudo certo. E se você pensa no topinho da pirâmide, a maioria tá na grande massa, está embaixo ali mesmo, sabe? Então, você tem que conseguir, se você quer atingir um volume grande de mercado, começar a atingir ele para você ir subindo. E aí, como é que você acha que uma pessoa que já trabalha deixa ele só terminar a resposta da pivotagem, outra segunda, né? Pivotagem. Claro. Bom, a Boom foi o seguinte, né? Até contando um pouco da história aí. Eu trabalhava na Vale e desenvolvia a Boom. A Boom foi um projeto que eu falei assim, cara, vou ganhar uma grana com isso e vou aposentar, sabe? O negócio bombou tanto, larguei minha carreira de mais de 10 anos na Vale. E aposentou? Cara, eu fiquei bem financeiramente, não posso reclamar. Acho que seria ingrato de falar, mas... Segue trabalhando muito. Exato. Cara, eu não consigo parar de trabalhar. Eu trabalhei desde os 15 anos. Então, o que eu percebi ao longo de construir algo, né? Acho que é algo que mais me gera felicidade é construir algo grandioso, exato, assim, sabe? E aí eu falei, senão que a Boom, por que ela não era um negócio para longo prazo? Que era uma ferramenta que ajudava as pessoas a crescer no Instagram, sabe? Ela não era um projeto muito grande, assim, sabe? Como um produto ali, né?
E ela era limitada ao Instagram. Então, no momento que o Instagram não tivesse mais essa opção, a gente ia cair. E foi o que foi acontecendo. A gente estava parando de oferecer esse serviço, porque ele não estava com uma qualidade tão boa como antes. E aí eu comecei a entender, falei, cara, o que é o meu próximo passo agora? Eu não vou aposentar, não vou ficar parado. Então a gente começou a entender novos produtos, a gente foi testando vários produtos dentro da Boom, e um deles foi o Close Friends, que a gente começou a vender, permitir as pessoas a venderem o Close Friends. E aí a gente viu, tem um negócio muito interessante aqui, que vai para um caminho de um mercado muito grande, que tem uma dor muito clara e que a gente tem know-how para atender, que é desde infoprodutor, com a parte de pagamentos, que a gente tinha know-how. A gente tem esse know-how e a parte de entrega de conteúdo, de integrações com Telegram, com integrações com WhatsApp, próprio Instagram e Discord que a gente tá lançando, que a gente oferece lá hoje, entendeu? Legal. Então a gente tem toda essa parte de integração que nem todos têm essas funcionalidades que eram os know-how que a gente tinha. Para a pessoa não ter que pegar na mão na massa, fazer ali tudo na mão, criar planilha, você já faz tudo automático. Eu, inclusive, tive Close Friends numa época e dava muito trabalho ter que organizar ali a questão do tempo que a pessoa ia ficar no meu Close Friends, aí ter que mandar para ela uma nova fatura para ela pagar. Aí você esquece, aí o cara... Esquece, às vezes tem uma pessoa que está querendo comprar e você não viu a mensagem dela. Exato. Aí foi quando eu conheci a Boom, uns 2 anos atrás, que me ajudou demais, porque automatizou todo esse processo que eu estava precisando. Muito bom. Então, é justamente isso. E você gera mais venda e você foca no que você é bom, produzir conteúdo, que é o que a gente estava falando mais cedo. Então, a ideia da Lashlink, ela é ser uma plataforma do lado do criador, do infoprodutor, sabe? Você não tem que ficar preocupando com nada, você vai preocupar em produzir conteúdo com sua pauta, com sua agenda e enfim, é isso. E deixa eu te perguntar, falando de criador de conteúdo, eu estou até no seu Instagram aqui, tem um podcast que você participou, acho que é no Projeto SaaS, que é o Mercado de Criadores de Conteúdo, com Michel Anck. As pessoas hoje em dia, elas ainda têm uma dúvida muito grande a respeito do criador de conteúdo. Sim. As pessoas acham que, para eu ser um criador de conteúdo, eu preciso abandonar minha profissão, eu preciso, sei lá, o cara é advogado, ele fala, não vou poder mais exercer minha profissão de advogado porque eu vou ter que dedicar à gravação de TikTok. Sim. E aí o cara fala, isso é ridículo, né? Como que você vê essa evolução de plataformas como TikTok, o alcance que os shorts do YouTube, o Reels, TikTok está dando para esses profissionais que antes às vezes não tinham um certo espaço no mercado? Eu sou muito amigo, inclusive, de um dos maiores do mercado de advocacia, que é o Escobar. O cara tem 500 mil seguidores no TikTok. Assim, a autoridade dele no mercado cresceu muito. Agora ele só tem cliente de, tipo assim, top de linha, graças à visibilidade que ele conquistou nessas plataformas. Legal. Como você enxerga isso, já que você é um cara que comenta muito sobre o mercado de criadores de conteúdo e as oportunidades que ele pode gerar para pessoas que já estão há muito tempo no mercado, têm muito conhecimento e muita experiência nas costas? Eu gosto de dados, trabalhar com dados, né? Dados e fatos. Assim, a gente tem um case muito interessante de um personal, que é o Norton Mello, foi recentemente comprado por dezenas de milhões. Então, saiu notícia aí para todos os lados sobre isso. Cara, ele era um personal que vendia a hora dele. Aí é o que eu falo, né? Até fiz um post hoje sobre isso. Tem que ir atrás do que te faz feliz. Você prefere vender sua hora ou você prefere construir algo de um valor, de uma escala muito maior, sabe? Então, assim, essa virada de chave, ela não é fácil. Porque não adianta você falar que você não vai fazer aquilo só quando você tiver um tempinho e se não começar a ter uma agenda para aquilo, sabe? Olha, todo dia à noite eu vou ter uma agenda para isso. Todo dia, sabe? Foi assim que eu fiz na Boom. Na época da Boom eu trabalhava durante o dia todo na Vale, chegava em casa às 5h30 e ficava até 3 horas da manhã desenvolvendo. Eu desenvolvi a versão do zero. Eu programei ela. Fiquei lá uns 6 meses desenvolvendo. Eu poderia ter saído antes, talvez... Você aprendeu a programar sozinho ou você chegou a fazer alguma faculdade, curso para isso? Eu comecei com 15 anos a programar. Eu trabalhava num provedor lá em Conselheiro Lafayette e... Na Vale você trabalhava nessa área? Trabalhava nessa área, eu era arquiteto de soluções na Vale. Então eu tava com um projeto de tecnologia na Vale que eu era responsável pela parte de integração desse projeto. Era um projeto que num todo era de 150 milhões de dólares, só para vocês terem uma ordem de grandeza. Era relativamente grande assim. Então eu cuidava da parte de integração, parte de tecnologia de integração desse projeto. Assim. Eu era o responsável por trazer a tecnologia que ia ser utilizada nesse projeto, que é o arquiteto, o papel do arquiteto de integrações e soluções fáceis. Legal. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, a gente precisa falar do nosso querido patrocinador. Inclusive você é um dos investidores lá, que é a Minimal Club, tá aqui com a gente. Então se você quer uma camiseta básica, minimalista, igual essa que nós três aqui estamos usando, a gente vai deixar 20% de cupom de desconto aí para vocês na descrição para você ter algodão egípcio, uma qualidade maravilhosa, também. para você ir para festa, para você ir para casa da sua namorada, para você estudar, para você ir para faculdade, para você ir trabalhar.
serve para tudo. Serve para tudo, é uma maravilha. Então a gente está deixando o cupom de desconto aí, que é Aurum20. Exato. 20% de desconto e ainda tem um descontão insano ainda, que se a pessoa compra... Verdade. A pessoa compra no combo lá, ela ainda ganha mais desconto ainda. Você sabia dessa? Aposto que o Michel é investidor lá e não sabia dessa. No site tem um hack kit pra você de 4 ter. camisas. 4 camisetas, né? 4 camisetas que lá no site tem 20% de desconto. E se a galera usar o nosso cupom de 20%, a camisa sai com mais de 40% de desconto. Então você pega a camiseta eu e fica... tô dando bobeira aqui, então. Eu tô comprando mais caro que... Tem que comprar as 4 nesse combo e ainda botar o nosso cupom. Então, Exato. Link tá aqui na descrição. Inclusive, né? Mesmo sendo um sócio, a gente vai te presentear aqui como a Minimal. Valeu demais. Já é tradição. Valeu, Minimal Club. Tamo junto. Valeu pela parceria. Esse podcast só existe graças a vocês. Exatamente. Show de bola. E aí, Michel, a pergunta que eu queria fazer, eu vou fazer uma pergunta e depois eu te explico onde que eu quero chegar com ela, né? Você falou que você ficou bem de vida financeiramente por conta da Boom, mas isso veio por conta, de fato, do crescimento da empresa, de receita, lucro e, eventualmente, distribuição de lucro? Ou você teve algum investidor que colocou dinheiro também, comprou uma participação e você teve essa entrada de caixa? Teve 0 investidor na Boom. A Boom, desde o zero, foi sempre eu e o Samuel, que foi meu cofundador, né? E a gente teve 0 investimento de fora. A gente até cogitou no começo, só que era um negócio que a gente não entendia muito lá em 2017 e tal. A gente falou assim, cara, esse negócio tá enchendo o saco, vamos focar na operação aqui e vamos fazer acontecer. Então, assim, cara, o que eu gastei lá foi R$3.000 para fazer uma logomarca na época, sabe? O resto foi nosso dinheirinho que caía, vamos lá comprar máquina de café. Dinheirinho que caía, vamos comprar mais isso, sabe? Foi tudo então, totalmente... Desde o início ela foi uma empresa Exatamente. A assim. Boom, sim. Quando a gente fez a virada para a Lashlink, que a gente considera que foi um novo negócio totalmente, né? Inclusive CNPJs diferentes, são empresas diferentes, a gente trouxe um investidor para dentro porque é um mercado muito mais competitivo e que a gente precisava trazer uma velocidade ali. E já tem grandes players que estão... Já tem grandes players que estavam no mercado aí já há anos também, né? Então a gente precisava fazer igual o JK, 50 anos em 5 ali. Então foi o que a gente fez e, assim, infelizmente a gente conseguiu construir uma plataforma bem robusta, que hoje a gente tem milhares aí de criadores e infoprodutores vendendo com a gente. E a minha pergunta vai muito em linha de um fato que eu vi acontecendo, assim, que eu percebi no mercado, e você vivenciou os dois lados, digamos assim, da situação. Existiam empresas que seguiram uma ideia parecida com a sua na Boom, que foram ser bootstrapping, crescer dando lucro desde o primeiro dia, que a empresa é para ser lucrativa, colocar dinheiro no bolso dos sócios e tudo mais. E por outro lado, a grande parte das startups seguem uma ideia de vou trazer um investidor, me capitalizar, queimar muito caixa para crescer muito, eventualmente nem vou dar lucro algum dia, para ter um valuation muito maior lá na frente e vender essa participação e colocar o dinheiro no bolso. Como que você enxerga esses dois mercados, esses dois segmentos, assim, essas duas formas de empreender e como que você enxerga esse movimento que eu estou percebendo que antigamente, por conta da taxa Selic baixa e tudo mais, era muito mais fácil pegar esse dinheiro com os investidores, porque na renda fixa não rendia nada, então precisava colocar esse dinheiro no risco, né? E aí uma das alternativas é comprar, por exemplo, participação numa startup para pegar esse crescimento e vender essa participação lá na frente. Só que com esse aumento da taxa de juros, o dinheiro ficou mais caro e muitas empresas estão migrando de estratégia, estão demitindo, parando de queimar caixa e tentando gerar lucro, porque esse dinheiro hoje vale mais do que um crescimento futuro, por exemplo. Como que você enxerga isso? Então, como você disse, são dois lados, né? Eu acho que a empresa que não precisa... Eu já vi em startup que não precisava de investimento me pedir mentoria falando que queria captar. Cara, se você não precisa, você não tem que captar. Não é uma vida fácil de você ter investidores juntos, sabe? Então, assim, é a vida mais difícil. Mais difícil no sentido de você tá uma responsabilidade ainda maior. Lógico que você tem que prestar conta. Isso é um relacionamento que você tem que cuidar. Então, assim, é muito mais fácil você já tiver um negócio que gera caixa e você seguir sozinho. Mas claro que se você tem desafios pela frente, que você precisa acelerar, você ganhar velocidade, lógico que tem que trazer um investidor para dentro. Então, acho que são dois lados, você tem que entender o seu tipo de negócio, o tamanho do mercado e, enfim, várias variáveis para avaliar se faz sentido você ir atrás do investidor. O fato é, o mercado ele piorou muito para quem está buscando investimento desde o começo desse ano, né? Então, assim, para essas empresas, desde as empresas que lançaram na IPO, empresas listadas na Bolsa nos Estados Unidos, a maioria delas caíram muito.
empresas que chegaram a cair 90%. E até que no Brasil também, no Brasil, né? também. Os últimos IPOs todos despencaram. Despencaram bem. E aí o desafio deles todos é o quê, cara? Agora se tornar uma empresa lucrativa. Por quê? Essas empresas passaram a ser comparadas com outras empresas listadas na Bolsa. Como a taxa de juros ela é muito alta agora, tanto lá fora, tanto aqui, os investidores olham para o que fazem o quê? Vou investir na Bolsa, ou vou investir nessas empresas que vai trazer um retorno de longo prazo, porque a expectativa de trazer um retorno dessas empresas era de longo prazo, porque elas iam gerar uma coisa exponencial. Como eles têm um retorno de curto prazo muito alto com a taxa de juros e um retorno mais garantido, começou a competir esses investimentos, começaram a ir para lá. Só que eu vejo que não vai ser algo que vai se durar para sempre, são cíclicos, sabe? Então eu acho assim, talvez 1 ano e meio, talvez 2 anos, isso volte a restabelecer. Não acredito que vai voltar como antes, estava exagerado também. Então acho que tinha muita startup que não faturava, a gente desde o começo a gente captou investimento, a gente já faturava relativamente bem. Então, assim, quem trouxe investimento para dentro, que não faturava, que trouxe valuation muito alto, está se enrolando porque não vai conseguir captar num valuation maior, sabe? E vai ter que conseguir fazer milagre para fazer algo crescer num tempo que precisa para valer a pena aquele investimento. Então, acho que é entender mesmo, assim, do ponto de vista do investidor, né? O que faz, se ele não faz sentido trazer investidor para dentro do empreendedor, se não faz sentido, ele não traz. E eu acho que como investidor é isso que você falou, sabe? Acaba que tem outras oportunidades com dinheiro mais fácil, né? O dinheiro ficou muito barato, né? Pois é, o dinheiro estava muito barato e tinha muito dinheiro disponível, né? Tinha muito dinheiro disponível. Com esse quantitative easing no mundo inteiro, taxa de juros baixa, todo mundo querendo pegar dinheiro e as pessoas querendo dar dinheiro, porque você a gente vê muita coisa absurda, sabe? A sorte, assim, que... Pelo menos eu sou investidor de 3 fundos de investimentos, né? E os 3 fundos que eu sou investidor, que eu acompanho mais de perto, assim, a maioria das startups que eles investiram são startups realmente sérias que são promissoras. Você investe em fundos de investimento de startups. Fundos de investimento de startups. O que é um fundo de investimento de startup para as pessoas que não sabem? São fundos de VCs, que a gente chama, né? Fundos de Venture Capital. O que eles fazem? Eles recebem investidores, anjos estratégicos para ele, que vão, geralmente, eles são bem seletivos para não trazer só pessoa física por pessoa física. Geralmente eles gostam muito de empreendedores, que vão trazer outras startups para dentro e etc, né? E aí... e esses fundos são os fundos que investem nas startups. Então, eu invisto num fundo, como se fosse um fundo da Bolsa mesmo, né? Mas só que é um fundo privado. E eles investem nas startups. E eles têm os FII deles, eles têm a taxa de sucesso deles. Então, para você não ter que procurar startup por conta própria, eles fazem esse serviço. Eles fazem esse serviço de ir atrás e geralmente investem é muito louco, com a tese deles. Eles têm uma tese... É muito louco, porque tipo, agora a gente por mais que para algumas pessoas pode ser tudo muito complexo, essas palavras que a gente fala e tal. No fundo, cara, o empreendedorismo, ele se baseia em facilitar a vida do cara que está comprando. Sim. Então, tipo, vamos falar seja um produto, seja um serviço. da Boom. Da Boom, que agora é Lashlink. Você viu que tinham pessoas que estavam demandando muito do tempo dela organizar a questão de close friends, Sim. de comunidades, de perfis e tal. Você vai lá com a solução de automatizar isso tudo para a pessoa. Sim. E em troca ela te dá dinheiro. Exato. Mesma coisa com fundos de investimento e assim por diante. Cara, construir produto é sobre isso, né? Construir produto é sobre você ajudar uma comunidade de pessoas. Então você tem que buscar uma solução que ajude um determinado nicho. E é o que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de desenvolvimento de produto. Não adianta, o produto você não vai conseguir construir para todo mundo. Você tem que começar construindo ele sempre para uma determinada comunidade, né? Olha, eu estou desenvolvendo isso. Quanto mais nichado, melhor. Você começar assim, porque você vai ter uma dor clara que você está resolvendo de um problema, sabe? Se você não conseguir resolver ela da melhor forma possível. Você não vai competir com os grandes também, né? Na maioria das vezes, sim. Você começa a ser nichado, né? O grande ele acaba sendo mais amplo, né? Na maioria das vezes. Então, sim, você começa. Foi o que a gente fez, né? A gente começou muito nichado e fomos expandindo também. Mas a gente não pode perder o foco de quem a gente quer realmente pegar. Então, sim, são infoprodutores que a gente quer pegar. E, cara, como é que você faz essas pesquisas para entender a dor de quem vai comprar o seu produto? A gente tem uma metodologia nossa de desenvolvimento de produto, né? Então, a gente tem um processo de discovery que a gente chama, que é um processo de... Tá muito em contato no dia a dia. Eu até brinco muito que o discovery não é uma coisa que você vai falar assim, olha, hoje eu vou fazer discovery. Você faz isso todos os dias. Eu estou em contato com vários criadores aqui, estou todos os dias fazendo esse discovery, entendendo o que está fazendo falta para ele. Mas quando a gente vai construir um produto, eu gosto sempre de trazer
uns 4 pilares que o Martin Gehringer traz sempre, que é quando você vai construir um produto, você tem que preocupar com 4 pontos. Um é se ele vai agregar valor para quem está comprando. Uma, se você vai conseguir cobrar um valor que é suficientemente viável. Então, são 4 viabilidades, tá? E o outro, se ele é viavelmente falando tecnicamente de desenvolver, você consegue desenvolver aquilo ou é algo muito fora do normal. E o outro, se você consegue fazer com que as pessoas usem aquele produto, sabe? Então, sempre que estiver construindo um produto, você tem que pensar nesses 4 pontos que são muito importantes. Legal. E aí você vai conseguir entregar algum produto final de qualidade. E eu acho que hoje em dia tem muita gente que falha, principalmente nesse último. Às vezes o cara ele tem dinheiro para investir, consegue fazer o produto. Sim. As pessoas precisam do produto, ele tem público para isso, mas ele não pensa na qualidade do produto em si. Sim. Deixa eu dar um exemplo. Já sendo polêmico aqui, eu sou apaixonado com cripto, com NFT e tudo mais, mas eu acho que são tecnologias que saíram muito à frente dos problemas que a gente tem hoje. Então, você vai vendo que eles vão se nichando agora conforme for as aplicações, sabe? Então, por exemplo, o NFT é algo que ainda está muito difícil de muita gente usar. Sabe? Então ele perde um pouco o valor por isso, sabe? Tá com uma complexidade técnica que quando você vai fazer lançamentos. Então assim, isso está sendo cada vez mais forte de ser desenvolvido para aproximar o público da tecnologia. É hypou, né? Aí a galera fez um marketing muito forte em cima daquilo e às vezes o marketing não foi tão eficiente assim. Exato. E você acha que o problema das NFTs, dessas criptos e tudo mais foi justamente que elas hyparam no momento errado? Eu não sei se no momento errado. Eu acho que elas vão segmentando agora, sabe? Ela vai se segmentando agora. Eu acho que saiu uma solução muito completa para o que é o problema que a gente tem hoje. Se trazer ela para tudo de uma vez, se virar essa chave, não vai ser algo trivial. Mas eu acredito no médio, nem é longo, no médio prazo, disso agora já está sendo aplicado, né? Estou indo agora para Los Angeles e lá está sendo o point das NFTs. Eu quero aprofundar e até ver o que está sendo realmente aplicado lá e sendo usado lá fora. Até para trazer para cá, né? Até para trazer para cá, porque é o mundo nosso, não é o mundo de create. A visão do empreendedor muitas vezes é justamente essa. Muitas vezes você não precisa nem criar algo totalmente inovador e complexo. Sim. Você vai para fora, vai para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, vê o que está dando certo e traz para cá. Que o mercado vai se desenvolver mais ou menos naquela direção. Né? Exatamente. E assim, a gente tem que estar atento, né, cara? O mundo acontece primeiro lá mesmo, não tenho dúvidas. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o que faz sentido aqui e o que não faz. Porque não é tudo copiar e colar. Então assim... a gente percebe mesmo, como eu falei, o negócio sobre assinaturas, né? Para quem vende assinaturas. Aqui no Brasil tem pouca gente, pouca assim, comparado com a galera que não vende assinatura, que vende só o lançamento único, né? Para vender essa assinatura de infoproduto. Então lá fora está muito grande. Lá é talvez muito mais forte do que o pagamento único. Aqui ainda não. A gente vê muita força da galera que vende pagamento único. Então estou desenvolvendo esse mercado também, sabe? Por exemplo, você fala de assinatura. Um produto que é anual é uma assinatura. Se ele tiver renovação. Até na renovação. É uma assinatura. Se a pessoa pagar dividido de 12 vezes, é uma assinatura mensal? Não, né? Não. Na assinatura tem que ter renovação. Para mim, a minha premissa é essa, sabe? Se você está vendendo um produto anual, daqui a um ano você não vai ter o cara de volta automaticamente, entendeu? Então aí, assim, muitas das vezes o que acontece? O cara pensa só no primeiro ano. Pô, se ele vende um negócio anual, cara, ele já está garantindo uma parcela dessa venda dele no ano que vem. Então ele vai ter que ter um trabalho de fazer com que esse cara não cancele, fique satisfeito. Por mais que às vezes coloque um valor menor, mas ele vai acumulando uma riqueza ali que não tem noção do valor dele. Sim. O Norton Mello, que é o grande case nosso que eu estava falando, que foi comprado pelo eBurny, ele chegou a ter 11 mil assinantes mensais com ele. Pagando o quê? Uns R$30, 40? Cara, eu acho uns 40, 50, assim, se eu não me engano. E esses números ele divulga, então não tem problema. Mas ele ganhou plaquinha nossas, é um grande case que eu me orgulho muito de falar, porque a gente fez o caso, o cara voar. O Wesley lá da psicologia lá, 40 mil alunos pagando R$15 por mês. 19. R$19 por mês. Pois é, se aumenta R$1, R$2, você vai vendo que vai... Então, assim, é uma recorrência. E outra que quando você tem essa galera pagando para você, por menor que seja o ticket, qualquer coisa que você oferece para ele, você vai conseguir vender. Porque o cara vai estar... ele não deixa de ser um cliente seu, entendeu? Então, assim, é mais fácil você comprar um negócio da Netflix que você assina hoje do que da Disney que você não assina. Então, se eu for pensar, você vai conseguir fazer mais um upgrade dentro da Netflix do que comprar um produto novo dentro da Disney. Entendi. E como é que você enxerga esse mercado assim de assinatura versus ticket único também, por exemplo, vender ou um vitalício ou acesso de um ano? Porque muita gente fala que
De nada adianta você entregar uma assinatura para ter essa vantagem da recorrência, dessa previsibilidade de receita, se você não oferece um produto condizente com essa recorrência também. Esse é um bom ponto. Você tem que ter um produto que faça sentido, né? Você pode, às vezes, entregar, por exemplo, muita gente faz o quê? Entrega um curso, entrega atualizações dele ou uma área de membros com atualizações e entrega um grupo de interações das pessoas que estão aprendendo sobre aquilo. Então, para você fazer parte daquele grupo, você tem que pagar essa recorrência, por menor que ela seja. E aí você faz lives periodicamente ali. Então, acho que essa é uma construção. Não é só falar assim, olha, agora tem um produto aqui, vou começar a cobrar a assinatura dele, que se é um produto único, que você só entrega, não tem atualização nenhuma, realmente não faz sentido. Não, e eu vi esses dias eu fiz. eu fiz. Eu tive uma ideia do nada, que é o seguinte. Pra variar, né? Ideias do nada, por tipo Felipe Penoni. Tipo as que ele teve no carro, né? Ali, né? Eu tive 2 ideias no carro hoje, maravilhosas. Não conte, porque não, senão... Eu vendo ela. Quem quiser assinar o meu plano de ideias aí... Ainda bem que foi no carro, né? Porque se fosse antes, eu ia ter que aplicar a ideia dele aqui, né? Ia ser uma boa, ia ser ser excelente. Adivinhem o convidado. Não vou me estender, senão vocês vão entender a ideia. Cara, eu tive uma ideia uma vez, que é o seguinte. Hoje em dia, o maior ativo das pessoas é o tempo. Então, é muito difícil você ter a atenção de uma pessoa. Se a pessoa está aqui assistindo a gente há 30 minutos, é porque a gente conseguiu algo de muito valor. Sim. A pessoa está há 30 minutos e ela escolheu ficar aqui com a gente ao invés de assistir qualquer outra coisa. Ela tem N opções no telefone, 30 aplicativos para assistir. E um dia eu cheguei à conclusão de que ninguém assiste live no Instagram. Eu cheguei a essa conclusão. Falei, cara, às vezes os caras abrem live no Instagram do nada. E aí fica lá, 110 pessoas, 100 pessoas, mas aí aquele número fica mudando, não para de entrar gente. Eu acho que aquele número é um número ilusório, que na realidade são 100 pessoas, são pessoas entrando e pessoas saindo, e fica mais ou menos naquela média. É muito difícil uma pessoa assistir uma live inteira no Instagram, a não ser que tenha tido uma antecipação gigante, o cara tenha divulgado o evento. O que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou começar a cobrar para as pessoas assistirem minhas lives. Falei, vou criar um perfil. Eu não sabia que agora a Lashlink, agora eu sei que a Lashlink faz isso. Inclusive você que quer cobrar pelas suas lives, Lashlink, link na descrição. Mas eu na época não conhecia a Lashlink, fui lá, criei um perfil, falei, galera, que quer assistir minha live de hoje, R$37, vou falar sobre esse tema aqui, Mano, fui lá, vendi aquele dia eu vendi umas 30 vagas, né? Só pelo story. R$37 vezes 30 deu uns 900 contos. Uns 1.000 contos. Uns R$1.000. Fazer uma livezinha de boa e o número não mudava. O número ficou lá intacto. As 30 pessoas assistindo do início ao fim. E aí como era um perfil fechado, não tinha como entrar novas pessoas. Então né? a gente cria uma ilusão. Fazendo isso, a gente cria uma exclusividade ali, né? Pô, a pessoa está no meu perfil assistindo. A pessoa dá valor para aquele tempo. Total. Porque ela está pagando. Né? E você também não fica com aquele sentimento de que você está falando por nada. Exato. Você vê que tem 30 pessoas engajadas com você ali o tempo inteiro, a live fica melhor. Eu odeio, cara, quando eu vou fazer live eu vejo um monte de gente saindo, eu fico desesperado, eu começo a me embolar, eu começo a me atropelar o que eu tô falando. Isso é um bom ponto. E quando você tem a live lá também do perfil privado, o fato da pessoa estar pagando, ela sente... Cara, eu tô pagando para isso. Tô pagando, sabe? Eu preciso fazer valer a pena. Vou dar valor para isso. E aí você pode deixar a live gravada também pro cara que não consumiu a live também. No perfil fechado. Moral da história é que a gente só dá valor para aquilo que a gente bota o dinheiro, né? Exatamente. Tem gente que dói fala, no bolso, né? Tem gente que fala que, pô, ou vice-versa. Tá com dificuldade. Você bota dinheiro só naquilo que você dá valor. Exatamente. Não, mas tem gente que fala, por exemplo, tá precisando de ir na academia? Paga um ano de academia, ao invés de pagar um mês. Sim. Porque aí você já pagou um ano. Quando eu tava querendo correr, eu comprei um tênis de R$1.000. E às vezes sai na frente, né? O dar valor, o pagar primeiro para você dar valor depois. Ele sai na frente mesmo. Bom ponto. Boa. Então tem gente que fala isso. E eu acho que colocar o seu dinheiro é muito além, tipo assim, você tá me dando dinheiro, você tá se comprometendo com você mesmo. O dinheiro que você coloca num curso, numa aula, numa live, num Close Friends, é o dinheiro que você está colocando para se comprometer com algo que vai agregar muito no seu futuro. Trazendo um ponto para vocês. Tem um investidor nosso que é um gringo, um cara super inteligente, sabe? E conversando com ele uma vez, ele trouxe para mim o seguinte. Ele falou assim, cara, as pessoas pagam por os criadores, os creators que eles chamam lá fora, que é os infoprodutores, por um dos 3 motivos ou por mais do que um deles. Por inspiração,
Pô, os caras querem ser como você é, sabe? Então, o cara tá pagando um chefe de cozinha para ele ser como aquele cara é, né? Por educação. Ele pode estar pagando o chefe para aprender alguma receita também, mas aí nesse caso, quem está pagando pode ser uma mulher que quer fazer um jantar especial e etc. Ou para ter acesso, sabe? O acesso é a atenção ali. O cara quer pagar para poder fazer uma pergunta para você. Então, sempre você, como infoprodutor, pensar nesses três, ele vai te ajudar também. Fala assim, cara, as pessoas que pagam para mim, elas querem ser como eu sou. Eu estou ensinando alguma coisa aqui, ou eu estou dando acesso a elas para mim. Então, assim, pode me perguntar alguma coisa, vocês vão poder ter acesso a mim. Então, é um baita insight também para quem está produzindo pra conteúdo. Quem tá produzindo conteúdo, fazer um tá... copy mais direcionado, entender todo essa... Você tem que, tipo assim, se você produz conteúdo para você conseguir mais vendas orgânicas, basicamente você tem que ser um cara foda para sua audiência, porque aí todo mundo vai te ver como... E se você for ver os caras que mais vendem, eles têm essa idolatria porque eles conseguem ter um foco absurdo naquilo que eles fazem. Exato. Então, tipo, as pessoas... E começam de nichos, de novo. E começam, de alguma forma, todos eles de alguns nichos, assim, até chegar ao tamanho que eles são. Porque muitos você vai ver e fala assim, bom, o cara já começou grande. Não. Nada. Você vai ver lá atrás, o cara começou sendo bom em alguma coisa. E foi construindo. E foi construindo. Efeito exponencial o também, rico, né? ele começou com finanças pessoais. Pois é. E aí depois ele foi para mercado financeiro, investimento. Hoje o cara fala até de Deus, pô. É. Exato. Se você pegar a ideia tipo, do exponencial, né? Se você melhora 1% por dia, no final de um ano você não vai estar 365% melhor. Você vai estar 37 vezes melhor, por conta justamente do exponencial. Mas só pra gente não perder o assunto, o fio da meada. Você comentou que o maior ativo das pessoas é o tempo. Discorda aí, vai. Discordo minimamente, só para trazer uma reflexão interessante também, que é o seguinte: não é o tempo, é a atenção. Porque talvez a pessoa esteja assistindo nesse momento do podcast, que já passou, sei lá, uns 30, 40 minutos, não sei exatamente. Talvez ela esteja no celular. Então ela deu o tempo dela pra gente, tá com o podcast aberto, mas a atenção dela tá em outra coisa. Às vezes tá lá no TikTok. Então, às vezes, ela pode estar te dando o tempo dela, que é algo muito valioso, só que a atenção, de fato, não está 100% ali. O né? tempo tem que ser acompanhado da atenção, senão ele não consideraria ele. Eu acho Exato. Que vocês estão acabam que falam a mesma coisa, mas eu acho que é só... Com certeza. Mas... Me defendendo aqui, eu acho que eu falei o tempo e a atenção. Não, você falou os dois. Não falei? Falou os dois. Garoto. Porque muitas vezes você vai numa palestra, por exemplo, todo mundo disponibilizou o tempo da pessoa lá, tá lá, mas na hora que você olha, tá todo mundo no celular. Não adianta você estar com seu filho pequeno, achando que dá atenção, mas tá pensando no trabalho, né? Então é a mesma coisa. Tem que ter a atenção e o foco. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, os criadores de conteúdo, dependente do nicho, seja entretenimento, seja empreendedorismo, gastronomia, se apegam muito ao número que eles enxergam ali. E aí, às vezes, o cara fala assim, nossa, eu tenho só 100 mil seguidores. E ele não entende, tipo, a magnitude do que são 100 mil pessoas. Sim. E aí, às vezes, o cara fala, nossa, peguei 5 mil visualizações só, flopei. Você acha que essa comparação, às vezes o cara ele se compara com uma pessoa que é de um nicho um pouco mais amplo, como... Não dá pra comparar, né? Entretenimento, por exemplo. Como ter uma visão estratégica dos números que você tem nas redes sociais? Cara, números de redes sociais, eles são é até duro falar isso, mas eles são supérfluos, assim, né? Sozinhos, assim, sabe? Você não dá para considerar só eles de uma forma absolutos, né? Eu acho que você tem que entender os seus números com você mesmo. Então, você tem que entender assim, cara, eu tô crescendo se eu tô caindo. Se eu tô caindo, por alguma coisa de errado eu tô fazendo, ou eu estou fazendo alguma coisa de certo, mas não pro público que eu tenho. Então, o importante de você entender o seu público, né? Não adianta você querer vender algo para o público que você tem hoje que não é o nicho deles. Exato. Você vai ter que entender que você vai ter que construir de novo aquela... Então, por exemplo, hoje você vê, quando você posta sobre política em algum assunto, um monte de gente te deixa de seguir. Porque as pessoas... Por mais que você seja convicto de um lado ou de outro, as pessoas, cada um tem um lado, entendeu? Cada um tem gosto, cada um tem interesses, coisas diferentes. E é aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Então, assim, você tem que entender claramente o que é o seu público para você não errar. Porque você gastar para fazer mídia, mesmo orgânica, produzir conteúdo com um público que não é o seu nicho, você vai estar desperdiçando dinheiro. Então, mesmo no orgânico, que eu falo no sentido de você estar desperdiçando seu tempo, né? E tempo é dinheiro. E você ou você começa a fazer mídia paga para a base que você tem, você também não vai conseguir crescer, vai gastar dinheiro, vai ter um CAC alto e não vai fazer sentido. Então, assim, olhar números por si só, eu acho que tem que tomar esse cuidado muito assim, sabe? Eu olharia para assim, cara, o quanto eu estou realmente conseguindo fazer com esses números que eu tenho. Então, assim, tem gente
por exemplo, que tinha 10 mil seguidores que faturou 400 mil reais com a gente. Tem gente com mais de 5 milhões de seguidores que faturou 1.000. Eu falar isso com vocês não é mentira. Eu sei os perfis na minha cabeça aqui agora, que eu estou falando, sabe? Então, assim, não é só os seguidores por si só, tem que entender qual a proposta de valor que você está agregando para as pessoas que estão ali do lado de lá, entendeu? É tipo você querer colocar uma loja de basquete dentro de um estádio de futebol. Vai passar exatamente, muita gente, vai comprar. Exatamente. Então é isso que você precisa entender. A internet não é diferente. É o que eu falo sempre. A galera fala assim, nossa, mas a internet é muito saco, não sei o quê. Cara, a internet ela só é um reflexo da sociedade. Entendeu? A gente tem que entender isso. Desde quando você está falando da sua venda, do seu carrinho aberto, ela é um comércio que você abriu, entendeu? Você tem que saber lidar com o seu cliente, você tem que saber atender bem as pessoas. Por que aqueles criadores, aqueles infoprodutores que, eu mando mensagem, o cara me responde, é a mesma coisa do cara do mercadinho lá atrás. Quando você ia no mercadinho, eu falava assim, não, o dono lá é muito bonzinho, o cara é muito... Você lembra disso? Quando eu era pequeno tinha muito disso, né? E às vezes até então, você paga mais caro naquele mercadinho você paga do que mais você pagaria no mercadão, porque você conhece o cara e já criou aquela relação com ele. Exatamente. Então você cria essa experiência, você cria esse vínculo, você sabe, você começa a se inspirar mais nele, você começa a ter vários... Você se conecta com aquilo sem saber por quê. E aí, no fundo, são todo esse em volta, sabe? Então, acho que esse cuidado do seu mercadinho, antes de você querer vender alguma coisa, né? Que eu sempre falo, você tem que doar primeiro, sabe? Então, você tem que fazer a sua parte primeiro e aí depois você faz uma construção. Aí depois você consegue agregar e fazer vendas e crescer em números. E assim, por mais esquisito que isso possa parecer, muita gente fica querendo dar um discursinho bonitinho e tudo mais, tem que gerar valor, concordo 100%, mas no final do dia o que realmente importa é dinheiro no bolso. Sim. Ninguém está fazendo nada com algum outro objetivo, de graça. Todo mundo tem um interesse próprio e quer colocar dinheiro no bolso. Então, quem está produzindo conteúdo quer colocar dinheiro no bolso. E é isso que você falou. Número de seguidores, de visualização, é uma métrica de vaidade. Você fala, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, mas está colocando tanto dinheiro no bolso assim? Às vezes você tem menos seguidor e está faturando mais do que quem tem milhões de seguidores. Então, seguidor é métrica de vaidade, você tem que saber quanto que está colocando no bolso. Eu acho que o negócio é você dividir se você quer ser famoso ou se você quer ganhar dinheiro. Se você quer ser famoso, aí faz sentido você ficar vendo quantos vídeos você aí você foca em ganhar e crescer seguidores por si só, né? Aí você tem várias formas de crescer seguidores. Agora, se você quer fazer vendas, você tem que entender que eu quero crescer e produzir conteúdos para aquele nicho que eu estou pretendendo construir algo. Por isso que entender de um plano de vista não só de curto prazo, do que você quer construir na sua rede social é importante, porque tudo que você vai produzir, você vai começar a pensar, isso tem sentido para o público que eu quero? Eu vou fazer isso, vou demonstrar isso, demonstrar aquilo. Então, acho que conectar com o público é um valor bem importante nisso aí. E tem um problema também que nas redes sociais tem aquela história, tipo, você olha para um número e o número é algo muito frio. Quando você pega, por exemplo, e vai entender, beleza, tem 300 pessoas assistindo meu vídeo. 300 pessoas na rede social parece muito pouco, mas vai dar uma palestra na frente de 300 pessoas. Sim. Coloca lá 300 pessoas sentadas na sua frente, olhando. Imagina 300 dedos enfiados no seu... Essa foi a piada que eu mandei no vídeo aquela vez. Foi? Viralizou, viu? Eu fiz essa. Falei, mano, imagina 300 dedos. Aí, plum, viralizou todo mundo. Todo mundo entendeu a mensagem. Mas é isso, tipo assim, 300 pessoas na rede social parece pouco, porque tem gente com milhões de seguidores, só que imagina 300 pessoas na sua frente, imagina 300 dedos também, né? Dói. Mano, o negócio... Você fez a sua pergunta? Pode falar. Não, o negócio é o seguinte, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de não se comparar. Não, o ser humano é isso. Tipo, eu acho que tudo que rola hoje em dia de frustração na cabeça de uma pessoa está completamente relacionado com a comparação. Ele vê alguém que é melhor do que ele fala, eu ainda não sou o melhor. Sim. E também tem uma frustração na cabeça do melhor, que o melhor fala, daqui a pouco eu posso ser o segundo melhor. Então fica sempre essa batalha, uma comparação um com o outro. Acho que quando você se livra disso e começa a olhar para o micro, né, na verdade, você começa a entender que às vezes a sua base funciona melhor do que a outra base, tendo menos visualização, tendo menos seguidor, você vai ter uma carreira bem mais tranquila, psicológico bem mais tranquilo. Virar essa chave não é fácil, sabe? Não assim, porque assim, fala assim, para de comparar e começa a comparar com você. Não dá. Mas eu acho assim, começa, sabe?
começa a comparar você com você mesmo, sabe? E assim, não precisa se preocupar com o outro, mas assim, começa a fazer o exercício de você olhar para você, o quanto você era há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, e começa a ser grato, sabe? Também, pô, tô crescendo, evoluí nisso, evoluí naquilo, porque isso vai facilitar a vida de todos. Mas, cara, isso é uma coisa, tipo assim, difícil de você metrificar, porque, vamos supor, você não consegue simplesmente falar assim, eu consegui ver o quanto meu cabelo cresceu de 1 mês pra cá, eu consegui ver o quanto que a minha bochecha engordou de 1 mês pra cá, ou o quanto eu emagreci de 1 mês pra cá, porque você se vê todo dia. Então você tá acompanhando a sua evolução segundo a segundo, milésimo a milésimo. Você acha que existe alguma forma de você metrificar a sua evolução pra você simplesmente olhar assim, cara, realmente, hoje eu sou um cara muito mais foda comparado com o cara que eu era 1 mês atrás? Depende daquilo que te faz valor, né? Te faz sentido pra você, do que você quer, né? A gente tem amigos aí, porque a gente vai conversar com ele e vai falar assim, cara, quanto você tem na conta no banco? Então assim, cara, vai depender do que você está querendo com sua rede social. Ela é a sua profissão, quanto que você está faturando agora, quanto você estava faturando há 1 ano atrás. Você evoluiu? Se não evoluiu, o que você está fazendo? Você está na direção errada. Então, se para você é isso, se é faturamento mensal, se é gerar receita, o que é o número que faz sentido para você, entendeu? Aí vai ser um número seu. Não é comparado com, nossa, eu estou faturando mais ou menos que o João da esquina. Não. Então, acho que é um ponto primeiro. Mas você acha que o que eu acho, assim, não sei se você concorda comigo, né? Eu acho que o que metrifica a sua evolução para te deixar tranquilo, a ponto de você falar assim, mano, eu realmente sou um cara evoluído, amadureci. Não é você ver quanto de dinheiro você ganhou com o tempo. Não, eu não tô falando isso, eu falei que depende de cada um. Lógico. Não, eu tô falando para essas pessoas que utilizam, por exemplo, grana para qualidade de vida, por exemplo. Cara, eu acho que eu consegui ver a minha maior evolução quando eu tava treinando para uma maratona. Sim. Que foi o quê? Aprendi a lidar comigo mesmo. Exato. A controlar as minhas dores, Total. a interpretar a dor de um jeito diferente, a não desistir dependente das circunstâncias. Então, quando eu fiz a minha maratona, eu falei, cara, isso mais do que tipo dinheiro e tal, eu consegui visualizar com muito mais facilidade e me orgulhei muito mais de mim mesmo. Porque, cara, tem gente que às vezes ganha grana de um jeito meio esquisito. Para não falar meio pilantragem. Eu vou falar hoje, o meu maior desafio pessoal é os treinos que eu fico competindo com minha família. Que legal. Então, pra mim é isso. Eu não falto do treino e tô querendo ter um projeto verão com ele. Querendo ou não, pra mim hoje falei assim, eu tenho que... Acordo, a primeira coisa que eu faço é treinar. Qual que é o desafio? 80 treinos nos últimos 3 meses, sem faltar. 80 dias de treinos. Multiplica aí, por... Não, dá 90 dias mais ou menos, é faltar 10 dias mais ou menos. 40, não, multiplica por 4. Porque os seus são quantos treinos no ano? 400. Dá? Não, né? 80 vezes 4? Não, dá menos. Dá menos? Dá menos. Dá menos. É porque o meu é mais de 1 por dia. Não, ô louco, não dá pra brincar com Idiota, ele. não dá. Loucura. Mas é assim, eu ainda chego lá, etapa a etapa, mas eu não tô querendo comparar também. E vamos entrar num assunto um pouco polêmico. Eu vi um menino que é até colega meu da internet, amigaço, que é o Felipe Moleiro, não sei se sabe quem que é, ele é conhecido como Kid Investor. Ele tem 13 anos e fala de investimentos. Legal. E, assim, cara, o moleque é um crânio. Eu acho que o erro dele foi ter nascido no Brasil. Porque no Brasil ninguém valoriza criança que já fala de negócios, que já pensa no futuro e tal. O certo é ver a criança com 13 anos dançando funk, falando besteira e usando droga. Aí aparece um molequinho dando dica de investimento, todo mundo acha uma merda. Fala, não, que bosta esse cara, o que esse cara tá falando? É o que a gente estava falando. Porque às vezes o cara ensina um básico, não sei se é o caso dele, mas o cara ensina um básico e as pessoas que, sei lá, o cara é um especialista, não sei o quê, olha... O problema é que ele tem uma oratória muito avançada para a idade dele e ele fala de coisas que adultos falam. E aí isso dá aquele contraste que a pessoa fala, mano, isso aqui não tá certo. Sim. E aí lançou um vídeo dele esses dias que ele falou que ele adora ser workaholic. Ele falou assim, não, porque eu gosto muito dessa ideia, eu gosto de ser um workaholic. O vídeo pronto pra galera cair em cima. Não, o moleque sofreu. O moleque sofreu. Os comentários foram extremamente negativos. Mas pior que ele não liga. Ele tem uma mentalidade muito boa, cara. Ele não liga nem pras críticas que ele recebe. Eu com 13 anos eu me remoía com hate de um comentário avulso no YouTube. Você acha que desde novo, assim, você começou com 15, você já ser apaixonado por trabalho, isso é bom ou ruim? Acho ótimo.
Acho ruim se eu tivesse apaixonado por outros caminhos que outras pessoas da minha infância tiveram, assim, sabe? Poderia estar matando. Poderia estar roubando. É tipo isso. É o famoso isso, mas assim, eu acho que tudo na vida também tem que ter equilíbrio, sabe? Então eu aprendi ao longo da vida muito isso, assim. Que eu conseguiria, inclusive, ser mais performático quando eu tinha esporte na minha vida. Sabe? Então, quando eu trouxe esse equilíbrio, por mais clichê que seja, todo mundo falando de esporte, não sei o que, cara, pra mim o esporte, ele é minha válvula de escape. Eu consigo dar uma reiniciada ali, igual você reiniciar o computador. Então, eu vou ali, dou aquela treinada, cara, volto uma máquina depois, entendeu? E dedicar a estudar também, cara. Uma coisa que eu, quando novo, falava assim, não vou fazer faculdade, não vou fazer não sei o que. Fiz MBA, fiz pós-graduação, fiz tudo. E assim, valeu a pena? Valeu. Trouxe muita base, muita coisa pra mim, sabe? Agora, hoje em dia tá muito mais fácil você aprender as coisas sem seguir esse caminho. Então, talvez não é o caso para todo mundo. Você faria faculdade se você tivesse 18 anos hoje? E o conhecimento que você tem? Faculdade, talvez sim. No máximo uma faculdade, Entendi. Sabe? Mas eu faria uma faculdade... Não sei se talvez é AD, cara. Eu acho presencial mesmo, por causa da interação, por causa da convivência, entendeu? Acho que faz a diferença. Faz a diferença. Eu acho muito mais útil também. Então tem muita base, muitas pessoas que eu conheci ao longo dessa carreira de estudos que mais o network pesa mais hoje do que o aprendizado, entendeu? Mas mostra aquilo que é o seguinte também. Muita gente que estudou comigo lá, cara, a galera que formou comigo na faculdade, eu formei em tecnologia de informação. A galera não trabalha com desenvolvimento, não trabalhou na área, entendeu? Foi mais por formar. Então, assim, acho que tem que encontrar aquilo que faz sentido pra você, entendeu? Pra minimamente valer a pena aqueles 4 anos que é um saco também. Eu acho que, tipo, muita gente faz a faculdade pra que se caso algum dia dê merda. For preso e tiver... Preso, ou preciso de um emprego urgente, tá ligado? Sim, tipo, não, mas eu não vejo utilidade você ficar 5 anos para ter um diploma só para isso. Entendeu? Não, mas veja, por exemplo, hoje, se você quer trabalhar com marketing, não faria faculdade. De forma alguma. Exato. Tá, se você quer trabalhar no marketing digital, eu acho... curso do Penone. Compre o curso do Penone. Maravilha. Mas eu vejo isso, assim, porque a faculdade não consegue acompanhar, cara. Então, assim, o assunto é polêmico, mas, assim, a minha opinião. Sim, então, agora, se você quer ter uma outra formação para, sei lá, engenheiro agrônomo, cara, o cara tem que ter a faculdade, não tem jeito. Então, medicina. Então, acho que tem muito caso a caso aí, entendeu? E você comentou que, assim, você vai na academia, faz um treino ali, por exemplo, e vira outra pessoa, tá revigorado. Quais são outros hábitos e atitudes, rotinas que você tem ali no seu dia a dia que não podem faltar, que você precisa daquilo para estar no seu 100%? Cara, eu acho ambiente de trabalho, eu sou bem crítico com isso, de estar num ambiente extremamente tranquilo, iluminação, eu faço questão de ter um ambiente mais propício, assim, para trabalhar, sabe? Agora, de rotina de parar e falar assim, cara, tem um dia que tá mais atípico e tudo mais, 2 coisas que eu faço. Uma é meditar e outra é correr. Sabe, eu gosto de fazer bastante isso aí. Que é coisa que eu faço assim. Deixa de fazer para não te atrapalhar. Cara, eu olho pra minha agenda, se eu vejo que tem uma agenda super complexa, eu sempre gosto de reprogramar alguns assuntos e falar assim, cara, não tem que tomar essa decisão hoje. Isso foi um dos aprendizados que eu tive. Então eu falo assim, tem reunião desse assunto, desse assunto. Eu não vou entrar 100% nessa reunião, eu vou passar essa reunião para sexta-feira e aí eu consigo estar melhor lá. Então é sempre estar atento à agenda, para a agenda não ser ela te puxar para onde você tem que ir ali no sentido do que está todo mundo marcando alguma coisa na sua agenda, sabe? Você tem que ser dono da sua agenda. Você tem que saber para que você está entrando. Porque a gente está falando da atenção Sim. e do tempo. Não adianta você entrar numa reunião e ser só... tá bom, me dá aqui que eu assino. Cara, eu odeio fazer isso, sabe? Sabe então, isso que você acabou de falar me lembrou? De uma coisa que o Jeff Bezos faz. Ele não toma mais de 3 grandes decisões por dia. Porque a cada decisão que você toma, você está gastando energia. Muito. E se é uma decisão muito complexa, uma decisão muito importante, o nível de energia que você vai gastar vai ser muito maior. Sim. E se você toma mais de 3 decisões no dia, é isso. Você não vai estar no seu 100% para tomar aquela decisão. Então, ele vai programando a agenda dele dessa forma. Se for um assunto muito importante e já tem coisas importantes para resolver no dia, deixa para o próximo que Sim. você consegue estar num nível melhor ali para pensar naquilo. Esses hackzinhos parecem besteira, mas no dia a dia isso aí não vai fazer muita diferença, sabe? Então tem reuniões... Não, vai fazer muita diferença, desculpa. Vai fazer muita diferença porque, cara, no final das contas, tudo é sobre as decisões que você toma. Exato. Então, assim, ainda mais uma cadeira nossa. A gente tem hoje 50 pessoas. Cara, é o tempo inteiro tomando decisão.
Contrata, não contrata, amplia aqui, não amplia aqui, vamos focar nisso, vamos focar naquilo, planejamento, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa estar com a cabeça vazia, bem para isso. Eu não poderia perder o gancho de falar que realmente toda decisão que você toma, você está gastando energia. Inclusive as decisões da roupa que você utiliza. E se você só tem minimal no seu guarda-roupa e vai pensar qual roupa vai utilizar, pega uma minimal que tá tudo certo. Tá tudo ok. Pega o seu cupom aí, aqui na descrição. Auro20, tá? Minimalzinha, Exato. salvando o seu tempo, tá? A gente falou muito de tempo hoje, a Minimal, ela tá vindo aí para isso, para te ajudar na hora que você tá ali desesperado, não sabe que roupa usar. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o paradoxo da escolha. Você conhece o paradoxo da escolha? Esse é do Steve Jobs? Não. Eu não sei de quem que é. É o paradoxo da escolha. Eu sei. Que é aquela, tá relacionado com ele, com o negócio de você ter muita opção do que escolher e você acaba perdendo tempo escolhendo, procurando a escolha perfeita. Hoje em dia, na internet, o que a mente mais tem é informação. O volume de informação é gigante. Consequentemente, a capacidade de retenção acaba caindo. Como que... vendo todo mundo hoje pode produzir conteúdo, está todo mundo produzindo conteúdo, principalmente depois da pandemia, tem uma empresa surgindo a cada esquina. Como que você consegue ganhar o seu espaço, pensando curto e longo prazo, como que você consegue ganhar o seu espaço frente a tanta informação e conseguir conquistar a atenção da pessoa, seja você um produtor de conteúdo, seja você um empresário para marcar reunião, para marcar, para tentar um investidor ali, conquistar um investidor para sua empresa? Cara, eu acho que tudo é sobre comunicação, assim, sabe? Você tem que saber comunicar bem com quem você quer comunicar. Então, não adianta você chegar para um investidor e tratando ele como se fosse um cliente seu do infoproduto que você está vendendo. Você tem que saber como comunicar com ele. Então, esse cara está investindo em mim porque ele pretende ter um retorno em X tempo. E eu não vou, obviamente, inventar nada, mas eu tenho que comunicar com ele e falar assim, olha, eu tenho um plano A, que é o meu plano A é esse, ou o meu plano B, que é esse, pode acontecer isso, pode dar... Então, um ponto muito importante, pode dar merda também, sabe? Mas se der merda vai ser isso, se der bom vai ser isso aqui, e se você não quiser também vai ser isso aqui, cara, vai ter outros que vão querer entrar. Então, assim, você tem que saber comunicar com quem você está comunicando, você precisa realmente convencer, né? A persuasão ali na sua comunicação. E aí, atenção como criador, mesma coisa, entender o mercado, cara, entender, é sempre duas coisas, o mercado que você está atingindo, a comunidade que você está atingindo e qual que é a dor dessas pessoas, assim, sabe? A gente está falando muito da dor da produtividade, sabe? O cara, tô focando ali em ajudar o cara a ter uma produtividade melhor no dia a dia dele. Não, tô ensinando o cara a ganhar dinheiro. Então, sabe, você entender isso, essa dor dele e atingir ela, sabe? De várias formas, está falando dela repetidas e repetidas vezes. E aí, agora até olhando do outro lado, do ponto de vista do cara que está consumindo, ele também tem que ser seletivo, sabe? O cara tem que saber com quem ele vai conectar melhor. E a maioria das vezes, cara, ele tem que saber o porquê que aquele cara está comunicando melhor que ele. Do que o João está comunicando melhor do que o José com ele. O que faz ele gostar mais do João? O que está fazendo ele comprar? Por que o produto do Benoni é melhor? Entendeu? Isso ajuda ele a tomar essa decisão, assim, sabe? Falei, cara, vou comprar dele que isso vai me ajudar a fazer isso, entendeu? Então, acho que ter esse questionamento interno, ele é importante. Você acha que, às vezes tem pessoas que são muito boas em se comunicar, mas não são boas em entregar? Sim. E às vezes e o contrário também. Tem muitas pessoas que são boas para entregar, mas são horríveis na hora de comunicar. Qual a solução para aquele que não sabe se comunicar, mas tem um produto muito foda para entregar? Eu vou te dar um exemplo que todo mundo vê no dia a dia. Pega o mundo da luta hoje. UFC, boxe. Você vê aí que quem tá ganhando espaço não é um cara que luta, aquele cara que tem as melhores técnicas de luta. Geralmente é aquele cara que consegue fazer uma maior fuzuê ali na coletiva de imprensa. Você pega o Conor McGregor, por exemplo, que tem aí luta pro título e ele perdeu as últimas 6 lutas dele, tá ligado? Se ele fosse um cara na dele e tal, ele já teria saído do UFC há muito tempo. Mas ele acaba gerando muito caixa pro UFC por conta das polêmicas que ele entra, a maneira que ele se comunica, que realmente é algo surreal. A gente pode colocar como qualidade a maneira que o cara se comunica e isso às vezes... pode, às vezes até, resolver o fato de que o produto dele, às vezes, não é tão bom assim? Cara, eu até lembrei de
não sei se foi um podcast que eu ouvi falando sobre o Rivaldo versus o Ronaldo, sabe? O Rivaldo é um talento, né, cara? A gente sabe o que o cara entregou. E o quanto que ele comunicava mal. E o Ronaldo sempre foi o cara do marketing. Por melhor que ele fosse, né? Ele, pra mim, é um dos top 1, 2 aí. Mas ele é o cara que comunicava bem com a imprensa. Ele sabia lidar bem, né? Então, assim... eu acho que a comunicação, ela é parte, não dá pra não ter. Então, você vê o lutador que você mencionou, como é que chama? Conor McGregor. Então, o Conor, ele, cara, é um cara que gera atenção porque as pessoas gostam de ver aquilo, não tá errado também. É isso que eu te falar, sabe, tipo, tá errado uma pessoa consumir alguém que talvez não seja tão bom quanto o melhor, mas o cara se comunica muito bem e consegue gerar aquele desejo na audiência em querer assistir ele agindo, ele trabalhando. Eu acho que depende de cada, digamos assim, canal de cada tipo de negócio, né? Se a gente está falando de um produto educativo, que a comunicação ela é importante, acho que é algo que a comunicação vai ter um peso para traduzir, para ensinar ali muito forte. Então, assim, o cara que não consegue comunicar é realmente... Na educação, não consegue ensinar aquele produto ali, pô, a gente está desvalorizando ele. Agora, não dá para desvalorizar o cara 100% porque ele é um cara que é um lutador bom e que não consegue comunicar, mas ao mesmo tempo ele precisa conseguir ser atrativo para ele. Se ele quer ter aquela atenção, que aí o que eu entendo é o seguinte, o Conor ele pretende chamar atenção mesmo, independente de ganhar ou do que perder, etc. e tal. Agora, o cara que é campeão lá, ele não está preocupado com essa atenção. Se ele não desenvolve isso, se ele não foca nisso, ou ele quer a atenção só daqueles que vê ele como um campeão, sabe? Eu não sou o melhor com a área de comunicação também, ao mesmo tempo eu trabalho para isso. Eu me desenvolvo nisso, estou aqui com um podcast, estou me envolvendo em como eu posso me comunicar melhor. Porque eu sei que talvez o meu outro lado seja mais forte do que a comunicação em si também, sabe? Então acho que é... Eu acho assim, para resumir e ser um pouco mais, talvez, claro no que a gente está querendo falar, o que você estava falando, por exemplo, tem um cara que é muito bom de vender, vende muito, só que não entrega um produto condizente. Aí é outra história. Ele é muito bom no marketing, mas não entrega. Não entrega. E aí, nesse caso, pensando num infoproduto, por exemplo, educacional, isso não é tão legal assim. Exato. Porque o cliente vai comprar e não vai... Exatamente. Não vai receber o que ele estava comprando. O mercado joga esse cara fora, não joga? Joga, não é sustentável a longo prazo. No longo prazo vai jogar fora. O problema é que no caminho do curto e médio prazo ele vai enganar muita gente. Então, assim, isso é triste. Agora, no caso de entretenimento, cara, que é o caso do Conor, cara, eu não vejo. Ele tá entregando um espetáculo. Ele tá entregando um espetáculo. Tá querendo ver. Sabe? E assim, é interessante que muita gente acha que ele é o Bambambam. Que ele que é o cara que tá ganhando todas e etc, né? Mas, cara... exatamente. Tem mais luta que não ganha. Só que como ele não tá entregando o que ele prometeu, mas tá entregando um entretenimento, de fato, né? Ele tá entregando. Não é um produto. Não é um produto. E aí, voltando àquele assunto que a gente tava falando, você comentou que a pessoa tem que saber como abordar o investidor, falar o que essa pessoa tá buscando, para ter uma comunicação de fato efetiva com ela, e você já esteve dos dois lados. Você já viu, você presenciou você buscando investidor, mas você também já investiu em empresas também, né? O que você encontra, assim, de pontos em comum que, sei lá, quem está buscando um investidor deve focar? Tipo assim, hoje eu tenho a empresa, eu quero buscar um investidor, quais são os aspectos que eu preciso desenvolver nela que o investidor vai querer? E você, como investidor, o que você busca na hora de investir numa empresa? Por exemplo, por que você investiu na Minimal e na Bag? Legal. Cara, como empreendedor, eu tenho que ter um negócio que seja promissor, assim, que eu mostre a grandeza dele, um tamanho de mercado grande, uma dor clara, e mostrando que eu sou o cara melhor para fazer aquilo. Acho que, assim, ter isso como empreendedor, tem que conseguir mostrar isso pro investidor, sabe? Mostrar, eu sou um empreendedor, estou full time dedicado a isso, meu projeto de vida é esse negócio, a gente já construiu, já gerou uma atração, né, já conseguimos provar que nosso negócio ele é viável tecnicamente, todos aqueles valores que eu falei tecnicamente, a galera está conseguindo usar o produto e etc. Então, quanto mais avançado eu conseguir trazer isso melhor. E como empreendedor, como investidor, falando de Bag, principalmente, Minimal, a gente são todos esses pontos que eu falei e a confiança assim, no empreendedor, sabe? Por mais que o negócio da Bag ou da Minimal possa ser um negócio que venha mudar no meio do caminho, porque a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que as coisas mudam, né?
a gente sabe que aqueles caras ali são caras sérios que vão fazer o negócio chegar em algum lugar, entendeu? Então foi quando eu investi no Pedro, cara, passou um pouco mais de um ano, acho que foi um pouco mais de um ano mesmo, se não me engano, ele vendeu a empresa pela Coeb, sabe? Fez o negócio crescer num nível e, assim, assustador, entendeu? Então, assim, é um cara que eu olhei para ele e falei assim, cara, eu investi um valor relativamente alto lá, foi o maior investimento que eu fiz em startup. E falei, cara, esse cara é fera, esse cara vai longe. Então, confiei, assim, hoje eu até olho assim e falei assim, cara, eu fui corajoso, viu? Mas é que o Pedro passa essa confiança, assim, o cara, ele, desde o começo, a gente não foi um primeiro encontro, né? A gente encontrou muito e estava confiante no que ele estava construindo ali junto com o Thiago e o Marcelo também. E você falou que você foi corajoso. Mesmo dando certo, você não fica com aquela sensação, tipo, deveria ter investido mais, talvez? Fico totalmente, ali com certeza. Só que assim, a gente tem que ter pé no chão, né? Não arrepender também, porque a gente sabe senão daqui a pouco no próximo... Olhar no retrovisor é fácil, né? Olhar no retrovisor é fácil, né? Mas eu olho e penso o seguinte, eu joguei com as cartas que eu tinha na mesa. Então, assim... Mesma coisa agora na mínima, eu quero ter essa mesma sensação. Pô, poderia ter investido mais. Mas a gente tem que ser pé no chão e para saber, como investidor, a gente tem que investe em várias para nem todas vão realmente dar certo, né? A gente investe em várias para pegar aí uma, duas. E uma vai pagar todos os erros. E uma vai pagar todos os erros dos outros. Eu acho que, tipo assim, acertar em cheio no valor, assim, que você fala, cara, eu investi o certo, é tipo ganhar na Mega Sena. Tá é uma chance muito, muito, muito pequena. Não existe uma fórmula de bolo ali. Não, e até porque o Pedro também não ia deixar eu investir mais, assim. Ele já estava claro para ele até onde que ia, a gente já tinha chegado acordado ali, sabe? Mas é isso, assim. Então, acho que olhar o empreendedor, sabe? Nem sempre só a história, sabe, do cara. Eu acho que porque, por exemplo, o Pedro foi um empreendedor de primeira viagem aí e mandou super bem. Então, assim, se eu olhasse para isso, falasse, tem que ser um cara que empreendeu na primeira vez, já tinha empreendido, etc., não teria investido. É um cara que olharam o que ele estava fazendo em 2 anos, construindo ali a bag, mais ou menos, que eu estava acompanhando, 2, 3 anos praticamente, e o que ele tinha conseguido já alcançar com aquilo ali, cara, eu falei, cara, esse cara vai muito mais longe. E foi certo. E só mais uma pergunta também, por que você escolheu investir em startups, em empresas e não investir de forma mais tradicional assim no mercado financeiro? Ou você faz os dois também? Eu faço os dois, isso que eu ia falar. Eu invisto em uma carteira de dividendos também hoje e tenho hoje também renda fixa, porque a renda fixa está muito positiva, e invisto em carteira de dividendos seguindo muito o método do Barsi também. E quantos por cento assim, você divide sua carteira? Cara, eu diria que está hoje 70% em renda fixa e renda de dividendos e 30% em startups, assim. 30% em startups. Então você é um cara bem arrojado mesmo, né? Sim, tá bem arrojado. Startups eu considero os fundos também de investimento, né? Entendi. Então, e os fundos são fundos bem sérios, assim, né? Então, são fundos que a gente sabe que tem bons números aí também, bons. Porque é um investimento que não tem muita liquidez, né? Se você quiser resgatar esse dinheiro, por exemplo, você não vai ter. Fundo de investimento você investe para ter o retorno de 8 a 11 anos. É um investimento de longo prazo. Não é uma renda fixa que você vai resgatar ali em 1 ano, por exemplo. Sim, é um investimento de longo prazo, totalmente. Show. Então você tem que estar bem tranquilo com esse investimento. Show de bola. Michel, queríamos agradecer aqui a participação. Valeu. Tamo junto. Foi um prazer bater esse papo. E é isso, cara. É isso. Obrigado aí, galera, que assistiu. Valeu, Palavras finais aqui, a gente queria saber as E onde que a galera pode te encontrar também? Redes sociais, a Last Link? Bom ponto. Queria agradecer, foi um papo muito bom. A gente passou por todos os pontos possíveis, acho que eu esperava aqui também. Agradecer pelo convite. E, cara, quem quiser me seguir na rede social, no Instagram, Michel Ank, Michel ANK. No LinkedIn, mesma coisa. E o Instagram da Last Link é lastlink.oficial. Segue a gente lá, a gente está com a menor taxa do mercado, 7,7. Para quem é infoprodutor, quer vender um grupo pago no Telegram, no WhatsApp, no Instagram ou no Discord, ou também tem um curso hospedado com a gente integra tudo lá junto. Pô, que legal, que legal. Então, tá aí todas as informações da Last Link para você. Como ele mesmo falou, menores taxas, você deve ter visto alguns flyers passando ao longo do vídeo aí, falando da Last Link. E, pessoal, é isso. Obrigado, valeu, Stuart. Tamo junto. Foi um bom retorno. Foi emocionante. Voltando com tudo. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Deixe seu comentário, indicações, sugestões, tudo aquilo. Valeu, Chula. Valeu, Chula. Pela participação aí no backstage. E é nóis. Valeu. Abraço. Tamo junto. Valeu. Show de bola. Excelente. Aí foi só o teste aqui, agora a gente grava. Você tem que ter essa. Deve ter essa.